Então, eu queria muito agradecer a presença de todos que estão aqui nesse domingo. Aqui em São Paulo está um domingo de sol lindo, mas eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito e estudar é sempre bom. Então, a gente vai começar agora com a palestra com o Christian. Muito obrigado, Naira. Prazer estar aqui. Uma ideia maravilhosa que você teve. Fazer esse congresso, que sempre continue fazendo. É bom para todo mundo e, enfim, são ideias assim que inovam também, ou que renovam o ambiente musical, de aprendizado, de criação. É muito essencial, né, para a gente aqui. E fico muito feliz que as pessoas também se empolgaram e estão aqui presentes. Eu deixei aberto a conversa de hoje, eu, como sempre, porque eu prefiro sempre improvisar para falar das coisas que para mim importam e que me guiam na minha carreira. Espero poder ajudar também ou inspirar as pessoas que têm perguntas e querem também saber outros pontos de vista, assim como eu mesmo também me interesso por outros pontos de vista. Então, tenho certeza que vai ser um prazer a gente poder interagir aqui. Vou começar a falar um pouco do jeito que eu comecei música, minha visão de música clássica, minha visão do piano, e qual eram meus objetivos de carreira e o que está acontecendo na minha carreira agora também. E já vou nisso emendar um pouco no projeto de filosofia, que algumas pessoas conhecem, outras talvez não. A música, para mim, eu tive muita sorte de ter um contato íntimo com música clássica de início, íntimo no sentido orgânico, assim, né? Eu tocava música clássica aqui em casa, meus pais, que não são brasileiros, vieram da Romênia, e meio que fugiram da Romênia, na verdade, mas enfim, eles tocavam por prazer mesmo em casa, não tinham, a gente não ia muito passar de espetáculos, não tinha muito como, mas às vezes sim, quando tinha alguma coisa, dava para ir, mas a gente gostava muito de tocar em casa, e não tinha nenhum tipo de frescura com isso, né? Uma coisa que logo eu comecei a fazer, a tocar piano, que era por prazer, eu tocava muito de ouvido, tudo mais, eu tinha um contato mais à vontade, assim, eu, quando comecei em sala de espetáculo, eu não gostava, porque eu me sentia muito enquadrado de várias formas, enfim. Assim, eu não gostava da situação de não poder fazer muita coisa que eu achava, enfim, estranho, né? E a música, para mim, era o que mais importava. E numa sala de espetáculo que eu notava é que nem sempre todo mundo ia lá por causa da música. Então eu me isolei um pouco. Eu fiz uns concursos quando eu era criancinha, assim, eu tenho uma sorte de ter alguns concursos e eu sentia que existe uma pressão muito grande em cima das crianças, dos professores. Disso. É um sistema que é baseado nessas estruturas, né, que são, para mim, velhas e são enferrujadas já de alguma maneira. Né. Não tem muito a ver com a parte artística. Né. Aliás, é muito difícil julgar, né, dois artistas diferentes, sejam conscientes, claro. Né. E, e daí eu me isolei do mundo da música clássica por vários anos. Eu passei na adolescência, digamos assim, fazendo outras coisas também, e música era só parte da minha vida. E na hora de entrar na faculdade, eu fui decidir o que fazer, estava em dúvida entre coisas muito diferentes, ou eu queria fazer matemática, ou eu queria fazer algum tipo de esporte, eu gostava muito de tênis, eu queria fazer filosofia ou história, ou psicologia, e daí eu fiz música porque música engloba tudo isso, no fundo, né? A parte da performance, se você olhar, é uma matemática, no fundo, aliás, era considerada uma das matemáticas pelos gregos antigos, né? Uma matemática temporal, então, assim, né? É um esporte também, se você pensar na performance, tem um lado do momento e de você fisicamente também se envolver, mas o lado da performance, do momento que você lidar com aquilo que acontece na hora, que é uma coisa que é o legal no esporte, no fundo, também. A parte, claro, de história e filosofia está na própria mensagem, na história que existe, na obra, e da onde vem as obras que a gente toca, e da psicologia também, óbvio, porque mexe justamente com o seu psicológico, você tem que entender o lado psicológico humano. Enfim, eu decidi, não, vou fazer música, que eu sempre estava fazendo de brincadeira, estava envolvido até, na verdade, com música popular, folclórica popular, na verdade, eu cantava muito Brincante, do Antônio Nobre, eu não sei se vocês conhecem, mas enfim, é um artista que recomendo muito, para quem não conhece, conhecer, fez parte do Memorial, enfim, todo o movimento
vindo de Pernambuco, era muito amigo do Ariano Suassuna. Enfim, é um multiartista genial. Enfim, eu ia muito na escola dele, fazia percussão, danças, eu queria ser um desses folgazões. Enfim, né? O Brincante, que é um artista que é um comunicador, e ele se remete muito ao trovador medieval, no fundo, ele tem muita essa ligação com essas tradições que a gente tem muito forte presente no Nordeste brasileiro, que me encantaram muito. Mas eu fiz piano na USP. Antes eu tive como professores, aliás, a Elza Klebanowski, que foi uma pupila do tempo, na verdade, uma grande professora, mas eu era muito novinho para entender o que ela, enfim, a riqueza que ela tinha musical. Eu queria mais jogar bola, né, na época. O Marina Brandão, que dá aula na EMESP, e o Cláudio Teg, que foi também aluno da Marisa Lacorte, que é uma grande professora aqui em São Paulo. E na USP com o Eduardo Monteiro, que é um pianista extraordinário, que tem um foco em questões práticas também profissionais, que é uma coisa difícil de ter muitas vezes, principalmente quando a gente vai fazer música, acho que a gente se envolve com o mundo que é a parte da sociedade que a gente vive, né? Essa que é a grande questão. A gente se envolve num trabalho que não é de fato entendido, não tem como você medir. Né? Então a gente se sente isolado e perdido no mundo, principalmente para fazer uma carreira normalmente, né? Porque é uma coisa que dá muito prazer. Quando a gente se isola desse tempo, entra no nosso tempo, e no tempo da música, é um prazer que não tem igual. A gente quer poder compartilhar isso com as pessoas. Mas as pessoas também precisam desse tempo e elas precisam entrar nesse tempo para elas entenderem o que ele significa. Mesmo como ouvintes, né? E hoje em dia, cada vez mais, o que a gente faz, tocar obras assim, que duram um tempo, não só um tempo no sentido físico do tempo, mas um tempo no sentido temporal mesmo. E você precisa criar aquele momento, né? E deixar ele acontecer. O que é raro, a pessoa que faz isso é uma pessoa que cultiva isso. Né? Então, cada vez mais é uma linguagem que está se isolando um pouco do mundo. Isso me preocupou muito. Isso é uma coisa que eu percebi na faculdade. Eu tive a sorte lá, eu tive que voltar a fazer concursos com o Eduardo, que ele me convenceu que era um jeito de eu mostrar o meu trabalho. Eu tive a sorte de ganhar o Prelúdio em 2007, que é um concurso conhecido na TV Cultura, e o concurso Nelson Freire no Rio, inclusive em 2010, ano que eu também terminei a USP, fui para Boston fazer mestrado, mas com essas preocupações, que a linguagem que eu estava tentando explorar e me comunicar através era uma linguagem perdida, era como se eu estivesse falando em chinês. E assim, digo assim, todo mundo ouvindo chinês e e todo mundo falando, assim que som chinês, mas ninguém entendendo as palavras do chinês, entendeu? Então, mas com o som decorado das peças, mas o significado, a ideia, ou a interpretação que seja subjetiva, cada um com a sua, mas não era tangida, era uma coisa que as pessoas estão mais preocupadas em entrar num formato. Então, essa é a mentalidade de concurso, essa é a mentalidade, enfim, um sistema que existe na música clássica. Já é pequeno esse mundo e ainda por cima é enrijecido. Né? Isso me preocupava muito. Me deixava com o coração pesado, depressivo, eu pensei em desistir do piano, até hoje penso muitas vezes que eu devia desistir, enfim, porque é muito difícil lidar com esse mundo. E é muito difícil lidar com o mundo das pessoas não entenderem o que a gente fala, ou o que a gente faz quando toca. Então, não é muito incentivador. Eu fui para lá e tem essa cultura muito forte, né, de piano solo aqui no Brasil, claro. A gente tem uma escola de pianistas fenomenal, desde o começo do século XX, desde antes, na verdade. Enfim. E fui para Boston fazer o mestrado em 2010, o que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, não porque é Boston, não porque mas pela vivência que eu tive de conhecer outras pessoas de outros lugares diferentes. E também eram músicos, porque eu tinha uma professora, inclusive eu ainda tenho um ano lá de arte de Roma, no England, o Conservatório de England, que é em Boston, que é excepcional, ele tem músicos muito bons na escola, mas o que eu mais aprendi foi justamente tendo contato com outros músicos. E, em geral, foi justamente o que mais me ensinou na vida, não as escolas, mas a vivência, né?
com outras pessoas que têm outras visões. É o que eu mais recomendo sempre, né, essa experiência. E lá eu não tinha feito quase música de câmara antes, né? E lá em Boston eu comecei a dar festas na minha casa lá, que era a Câmara de Estudantes. A gente morava eu, mais três moleques, três meninos, desculpa. E assim, a gente tinha as quatro camas, né? Os três quartos, um piano e só. Era um acampamento a casa. Então o que a gente fazia? A gente fazia festa, chamava os músicos, e a gente fazia festa, a gente ia romba, mas a gente tocava muita música. Todo tipo de música, clássica, jazz, brasileira, tudo. E dançava, né? Chamava, e daí começou a virar, a gente começou a organizar saraus na minha casa, mas assim, com gente muito boa tocando e querendo muito tocar, e virou uma série no final, e a galera começou a querer tocar, assim, gente que era conhecida, pessoa na escola, que a gente ficou sabendo, e porque era um ambiente muito legal, e era muito à vontade, e as pessoas estavam lá para. Então, às vezes, tinha um quarteto de cordas tocando, assim, eu lembro, não vou esquecer essa cena, o quarteto, esse quarteto fazia assim, a galera cotovelada, assim, embaixo, o pessoal tocando praticamente, mas todo mundo, assim, tudo bem, uma cervejinha na mão, ouvindo assim, mas todo mundo ouvindo aquela música, e sentindo de fato a música. Eu não ia praticamente em sala de concerto, porque na minha casa tinha eventos assim. Então, eu ia na sala de concerto, eu achava chato, porque eu não sentia a mesma energia, e assim, e não deixava nada em desejar a qualidade dos músicos. Né? Então, claro, a gente tem músicos jovens excepcionais que não são reconhecidos lá, e aqui também. E eu sei que a gente não tem muita tradição de cordas aqui no Brasil, enfim, a gente tem uma grande tradição. Então, tem pianistas fenomenais aqui, mas que não têm, às vezes, muito conhecimento. Né? E, bom, um amigo meu veio lá na minha casa e deu a ideia de fazer um site, e a gente ajudou ele, claro, os músicos. Só que ele chama Groove News, o projeto lá, que é bem interessante, mas eles divergiam para um outro tipo de coisa. O que a gente fazia na minha casa era um grupo de músicos, se reunia esse grupo de músicos. E eles lá começaram a pegar qualquer música para tocar, saiu um pouco da linha que a gente estava cultivando, porque para a gente era muito importante esse contato íntimo dos músicos com as pessoas. Essa troca era muito importante, e principalmente os músicos entre eles. A gente se reunia sem dar festa, muitas vezes só para ouvir música, tocar, ensaiar, enfim. Isso é o que girava para a gente tudo. Né? O Blues acabou virando uma empresa nesse sentido. E quando eu voltei para o Brasil, bom, nesse meio tempo, em 2013, eu ganhei um concurso que é muito importante lá na Europa, que é o Clara Haskell, em 2013, acontece de 2 em 2 anos, quando fez 50 anos. Aliás, a final desse concurso agora foi ontem. Eles dão só um prêmio e tudo mais. Essa edição, às vezes eles não dão um prêmio, inclusive. Esse ano não deram um prêmio, por exemplo. Mas enfim, isso abriu muitas portas para mim. Né? E alguma coisa que eu só fiz esse, eu nunca tinha feito internacional, eu não queria fazer, porque eu sempre achava um pouco isso, achava sempre uma corrida de cavalo, uma coisa assim, né? E tinha uma filosofia que eu fiquei surpreso, que era baseado nos ideais da Clara Haskell, que tem a ver com, enfim, a comunicação e profundidade na interpretação. Não colocam estudos para tocar, eles colocam obras que a Clara Haskell tocava, de barroco, romântico, impressionista, mas não é nada assim, eles não tentam fazer uma coisa com fogo de artifício, assim, mostrar a técnica impecável e tudo mais, não, é muito mais a mensagem que você quer passar, artisticamente falando, e mesmo assim ainda é um concurso grande, então me atraiu nesse sentido, e eu fui lá fazer, dei muita sorte, no fundo, porque assim, o prêmio é o prêmio do público, enfim, umas coisas assim que abriu muitas portas, porque dá um reconhecimento. Isso acabou. Ainda eu sei que ainda funciona assim nesse mundo, né? Então, se você ganha um prêmio assim, as pessoas olham para você e falam: tá, o que você tem que falar então? Agora a gente vai te ouvir. Né? Então, isso, claro, eu sou muito agradecido e ao mesmo tempo sei que faz parte de um sistema que eu acho que deveria, claro, mudar. Ou de algum jeito, claro, é importante a gente saber como dar reconhecimento para as pessoas, né? Ou para os artistas. Então, a gente tem instituições, né, que se prezam bem numa sociedade, então aos ESP de São Paulo, ou sei lá, assim, essas coisas assim. Ou esses concursos de piano, alguns nomes. Assim, no fundo, são quase, muitas vezes, máfias. Né? Mas, enfim,
tem histórias famosas de concursos que são mafiosos, né? Como eles decidem ganhar, né? Porque é óbvio, né? Se você vê 50 pianistas tocando lindamente, você vai falar assim, aqui que é o melhor. Não sei se pode falar, eu acho que gosto desse, mas o outro gosta desse. Eu sei, mas aí você vai colocar um público inteiro, uma sociedade inteira em função do seu gosto. Então, no fundo, a própria sociedade, cada um, no fundo, tinha que escolher aquilo que a pessoa gosta. Tem essa liberdade as pessoas deveriam ter. E acabam se baseando nas instituições que nem sempre estão ligadas com a mensagem artística e nem sempre conhecem tão bem. O problema, o que eu poderia dizer, por exemplo, o problema, se você for comparar, o problema não é uma instituição, como eu falei da USESC, que São Paulo, não, a USESC. O problema é que as pessoas conhecem a Sala São Paulo, mas não conhecem Beethoven. Entendeu? Elas acabam, elas vão para a Sala São Paulo, elas querem na Sala São Paulo, mas elas não estão lá porque o Beethoven escreveu alguma coisa, porque é a Sala São Paulo. Entende? Por mais que seja legal a Sala São Paulo, eu gosto da Sala São Paulo, mas, mas eu digo, isso é um problema, porque daí a gente está se desvinculando da origem da coisa, né? E do motivo daquilo existir. Então, daí vira, né, desvirtua, corrompe, faz tudo, né? Tudo errado. Mas, enfim, continuando. Daí eu saí de lá e começou, há uns 2 anos, começou uma carreira um pouco doida para mim. Eu comecei a tocar muito. Eu até tive que dar uma espaçada, porque eu não consigo fazer uma carreira dessas de pianistas solistas que fazem carreiras imensas e tal. Eu não sou de fazer isso. Eu gosto de tomar meu tempo para fazer as coisas. Enfim, eu gosto de fazer as coisas como eu sinto elas. E foi também o que me deu até agora tudo que eu consegui com a música. Então eu quero me preservar enfim, eu faço mais no meu tempo. Eu acabo tocando bastante aqui no Brasil, na Europa também, mais agora, e nos Estados Unidos ainda. Mas o que me empolga muito, no fundo, é que quando eu voltei ano passado, eu tentei trazer esse projeto Clubes do Brasil, e ele funciona como lá, ele é assim, é uma rede social, basicamente, qualquer um se conecta, entra, e daí pode chamar um evento desse, que é inspirado nos eventos que eu dava na minha casa, aí lá em Boston, é esse que faz o site. Você pode dar um evento na sua casa, ou você pode ir para um evento e você vê lá quais estão acontecendo. Ou você pode tentar virar músico, e também é fácil virar músico lá, enfim. E daí eu tentei trazer aqui o projeto, mas tem um problema, porque as pessoas não vão abrir a casa para qualquer um, as pessoas não, aí você coloca uma comunidade aberta, assim, as pessoas não sentem segurança, enfim. E eu percebi isso. E falei com os meninos e falei, olha, tudo bem, me deixa quieto do Blues aqui, eu vou criar um projeto próprio. Eu já tinha uma ideia de pegar os pianos, tem tantos pianos parados nas casas das pessoas, são móveis, basicamente, né? Não são mais instrumentos musicais. Então, eu falei, vamos fazer quer dizer, vamos fazer, eu fiquei pensando, eu falei muito com alguns amigos, sabe? O Antônio Vaz Lemos, que é um pianista famoso também, que inclusive é um cara que, um pianista, ele fez o primeiro aplicativo, acho, de música clássica, a Bjork fez de música, é muito legal, e ele também está no projeto, enfim, alguns outros amigos também que eram instrumentistas de cordas, e eu fui tendo essas ideias de como montar uma coisa que fosse reavivar os pianos, usar essa ideia de reavivar o piano das pessoas que estão dormindo, que ofereciam os pianos, né? Acordar eles, fazer as pessoas se unirem na casa para ouvir música, ao mesmo tempo tirar esse estigma de música clássica, uma coisa chata, ou uma coisa que só tem na sala de concerto. Porque quando eu falei com um amigo meu, eu cresci em Diadema, né, São Paulo, que não é assim, não é uma região nada maravilhosa. E eu tinha muitos amigos, nada, ninguém sabia de música clássica. Né? Mas assim, eles tinham algum preconceito sobre ela. E daí eu, quando tive a ideia de fazer o projeto, eu de curiosidade, eu perguntei para um deles, falei assim, eu tô com esse projeto, quero trazer para cá e fazer a música clássica na casa das pessoas. E daí a primeira reação dele foi perguntar, mas se é assim, ainda é música clássica? Porque ele achava que música clássica justamente quando você está numa sala, bem vestido, aquilo é música clássica, tem que ser um negócio chique, fino, entendeu? Com terno e gravata. Sendo que quem escreveu, a maioria das pessoas de já não estava com terno e gravata. Mas enfim, tanto faz no fundo, o negócio não é focar no terno e gravata, né? O negócio é tanto faz se tem terno e gravata ou não. Né? Não tem que falar que agora a gente tem que usar chinelo, porque a gente vai focar no chinelo, a gente tem que focar na música, só isso. Mas enfim. E daí eu pensei em como fazer isso, e eu tive a sorte num congresso, justamente agora que teve no Rio de Janeiro, em abril, foi uma multi-orquestra que o Consulado Britânico fez, veio dirigentes de várias orquestras no Brasil e fora, e eu conheci o Frederico do Cultura Artística, que é o novo diretor deles, que é uma pessoa
que quer renovar e de fato quer arejar e quer fazer as instituições serem mais amigas, uma pessoa que tem ideias novas muito boas e quer fazer séries de música de câmara, outra coisa que não se incentiva aqui muito, né? E daí ele gostou, falei, conversei com ele nesse projeto que eu tinha ideia de fazer, na época ia chamar Tenolatria, uma brincadeira com aquela frase do Mário de Andrade, né, que é uma aldeia brasileira, era muito vigente no começo do século XX, mas era uma brincadeira com o nome, porque a Tenolatria seria a idolatria do piano solo. Eu queria fazer piano câmara por causa justamente da experiência que eu tive lá em Boston, que eu percebi que a câmara ensina muito no fundo, né? E não só como formação, mas como mentalidade, né? Você, a menos quando você toca solo, você tem que imaginar que você tem as linhas, ou as vozes, os personagens que você toca estão conversando, a música tem que ter essa comunicação. A câmara tem muito mais a ver com a comunicação, é saber que você está num ambiente maior, que está sendo compartilhado. A música, em primeiro lugar, você pode fazer isso você com a música, mas entre os músicos também, é muito circular isso, né? Essa questão da roda, né? É muito importante. E então a música de câmara para mim deu esses grandes ensinamentos e eu sentia muito falta aqui no Brasil de dar valor para ela. Eu vejo muitos meninos que vão para Campos do Jordão, que mais conheço, enfim, mas que eu vejo que não foi feito um trabalho do canuístico de fato, né? É muito focado aqui em orquestra, né? Os projetos aqui são muito grandes, os projetos aqui sempre vêm de cima, eles não investem na base, eles querem investir de cima, eles querem parecer que tem uma... Enfim, não é que parecer tem, a gente traz gente muito boa para tocar aqui, gente que, óbvio, é um prazer poder ver as coisas internacionais vindo, mas ao mesmo tempo, com uma realidade que não investe na base, é muito, não sei, não faz muito sentido ao mesmo tempo, né? Um país ter tanta divergência, ou, né, enfim. Bom, isso está em tudo no fundo, né? Nós somos um lado. Mas Mas então eu tive a sorte dessa parceria do Cultura Artística. O Federico apoiou dois pianos que eles têm, os dois pianos que eles têm, para levar na casa das pessoas também, mas a apoiar o projeto como ideia mesmo, que ele gostou muito, foi muito bom. A Arone Pianos, que dá afinação com desconto para quem faz eventos. E basicamente, filosofia, ele funciona assim. Diferente do Blue News também, bom, é focado na questão do piano, tentar despertar os pianos que estão parados nas das pessoas, mas caso que não tem piano, podem pedir um piano através do próprio site. Aliás, o site é pianosofia.com, tem tudo lá explicado. Quem quiser mandar críticas e sugestões, no meu e-mail, por favor, fique à vontade. Meu e-mail é christian.nudo.gmail.com, é para quem deu o site, porque a ideia do projeto é, no fundo, fazer isso, é criar uma comunidade de pessoas que gostam de fazer sarau. Claro que a primeira comunidade é dos músicos, e essa também é a diferença do tá? Eu organizo essa comunidade de músicos, que agora se fixou e a gente vai crescendo aos poucos. A ideia é, claro, a ideia é fazer um projeto perpétuo, porque ele não é uma empresa, ele é só uma comunidade. Quando as pessoas quiserem fazer música em casa, ele é só um veículo para facilitar isso, né? Então, quem apoia, no fundo, dá desconto nos serviços que tem, ninguém paga ninguém. Quer dizer, as pessoas doam, os músicos quando tocam nas casas, a gente aceita doações das pessoas, mas são só doações, a gente não obriga ninguém a fazer nada. É quem quiser dar, quem gosta. Então fica uma coisa muito mais aberta, as pessoas fazem com mais de coração, no fundo. Esses músicos que a gente se une toda semana, uma, duas vezes por semana, quando eu estou aqui não vou, mas a gente se une também, se une, e basicamente ensaiam, fazem isso, ouvem música junto, tocam, isso tem repertórios diferentes. E essa interação é muito importante, né? Claro que não é fácil, não foi fácil organizar nesses primeiros meses, tudo isso, mas é dali, desse cultivo, que a gente parte para a casa das pessoas. A ideia não é fazer uma empresa de eventos, né? Que a gente vai fazer uma empresa de casamento. E você vai lá e vai, toca, tchau, e paga e acabou. A ideia muito mais é ter essa interação, uma convivência, e mostrar qual que é a importância justamente da música no meio humano, de compartilhamento humano, né? E trazer essa mensagem com uma outra visão e não burocrática, não empresarial, não. E muitas vezes os próprios músicos de orquestra têm, músicos de orquestra não chega em casa e vai ouvir música, porque está com fome de música. Você ouvir um trabalho chato, tem que ir lá e tocar, tem que regente. E tem tudo isso, né? E daí isso que no fundo vai matando a música clássica aos poucos. Não é que o público está morrendo, é que os músicos não têm mais questão no. Perdão, não tem mais sabe, prazer na música, entendeu? Não, isso não é fácil, né? Não é fácil lidar.
com isso, o significado vai se perder. Né? Mas, enfim, voltando ao projeto. A ideia é isso, né? De compartilhamento, os músicos se unem, quando as pessoas pedem salão na casa delas, quando elas pedem o salão, elas são os convidados delas, a gente vai e toca. É sempre uma coisa assim, fenomenal, porque as pessoas elas esquecem quão prazeroso é você estar em contato com outras pessoas, ouvir ao vivo música do seu lado, ver de fato acontecendo lá, e não longe de você. E a troca é muito importante. Hoje em dia, o prazer, as coisas que dão prazer, se tem uma propaganda imensa de prazer, você tem quando você compra alguma coisa que te distancia das pessoas. E, no fundo, o verdadeiro prazer está quando você se aproxima das pessoas, do calor das ideias. Né? Então, sabe, esse envolvimento é muito importante. Falta esse calor cada vez mais. E dá muita depressão para as pessoas não sentem. Né? Dá muitos problemas sociais também, no fundo, aos poucos. Né? Então, sempre até agora sempre um sucesso, assim, real sucesso. Real sucesso. Porque as pessoas sentem aquilo que a gente quer passar. E daí, quem a gente conhece pessoalmente pode se inscrever na comunidade, que a gente ainda vai lançar. Estou esperando ter mais usuários aqui, mas isso a gente já está organizando um pouco, porque também essa comunidade vai ter apoios de empresas que vão doar ou dar descontos em serviços que são bons para as pessoas que querem fazer eventos para a comunidade. Ou seja, então a Filosofia faz eventos que as pessoas chamam aos músicos e a gente vai e toca para as pessoas, os convidados, e é um evento fechado. E depois tem a comunidade, que as pessoas fazem eventos que são abertos para um determinado número ou totalmente para a comunidade. Enfim, a pessoa vai falar 10 pessoas da comunidade podem vir, as pessoas lá falam quer ir, a pessoa decide quem. Essa vai ser a ideia. Mas a ideia é que a comunidade seja formada por pessoas que a gente conheça pessoalmente. Por isso esses dois tipos. Por isso não só aberto toda hora a comunidade. O primeiro contato tem que ser pessoal. Também para os músicos saberem quem são as pessoas, saberem como elas se comportam, saberem quais são as intenções delas. Enfim, isso eu acho que é importante. O músico dá um pouco a cara bater nesse sentido, mas ao mesmo tempo é tudo programado antes, no próprio site, uma conversa do que eles já têm. E assim, a ideia justamente é essa, a gente expandir cada vez mais esse mundo. É engraçado como pessoas que não conhecem música clássica se interessam muito, gostam muito da ideia. Depois as pessoas que conhecem a música clássica também acham legal, mas é impressionante como existe público em potencial para a música clássica acontecer e que a gente não usa, que as instituições não sabem como atrair. Quando elas atraem, no fundo, claro, é com as armas que elas têm, assim, um pouco, né, digamos assim, elas têm os grandes teatros e tudo mais. Mas se você falar, pô, vai lá dar uma festa na sua casa, a gente vai tocar música clássica também. Tudo bem, a gente ensinei na hora de tocar isso, mas as pessoas têm uma experiência que elas não tiveram antes. E quando elas vão numa sala de concerto, elas muitas vezes já foram em sala de concerto, é uma experiência chique. E uma experiência chique é quase, eu tenho a impressão muitas vezes quando as pessoas vão em sala de concerto, é quase tipo assim, eu vou na sala de concerto, depois eu vou num restaurante tomar um vinho, e, sabe, é uma coisa que faz parte daquele negócio. Assim. Não é que, nossa, eu vou ouvir uma sinfonia 7 do Beethoven, meu Deus, sabe? Não tem aquele, entendeu? É isso que é o que falta um pouco, assim, né? E, às vezes eu acho que chegar através da intimidade com as pessoas, na casa delas, elas se sentindo à vontade, elas conseguem entender melhor aquela música. E quando ela está no palco, aquela música, todo mundo tocando um pouquinho de saco cheio, é difícil de entender. As pessoas não é todo mundo que já tem ouvidos assim, entendeu? Astronômico, que ouve tudo que está acontecendo. É uma dimensão que você tem que descobrir de fato, né? Como qualquer arte, que é mais profunda, né? Não é rasa. O cara que escreveu também trabalhou tanto para chegar numa mensagem daquela, a gente precisa também conseguir imergir naquilo, né? Enfim, tá imerso. Vocês entenderam, né? Enfim, mas é isso, né? O filosofia é basicamente isso. A ideia é que cada vez vai crescer mais e formar uma comunidade orgânica nesse sentido e que justamente volta naquele problema que eu falei do sistema como funciona, de instituições e tudo mais, é que a própria comunidade, no fundo, começa a promover os artistas. Esse é o ideal, né, futuro, no caso, né? Mas eu sei também, ao mesmo tempo, que é um projeto, por ser comunidade, não virar empresa. Se existir ideia, pode ser uma empresa, logo no começo, né? E daí eu neguei essa possibilidade logo de cara, porque precisa ser fixado primeiro essa questão do amor à música, dos próprios músicos e de as pessoas querem fazer isso por vontade própria. Quando vira uma coisa institucional, empresarial,
pessoas começam a fazer só pelo bater cartão, quando faz a coisa, e não de coração. Então, é mais fácil você deixar o poder na mão de cada um, nesse sentido, do que falar qual que aquela pessoa tem que fazer. E daí o sistema vai enrijecendo, eu acho. Então, nesse sentido, é uma comunidade muito saudável, eu acho, e que pode dar muito certo, e guiada pela música, o que é mais importante, o amor à música. E vamos ver, eu estou muito empolgado com isso, e é o que mais me empolga, na verdade, na minha vida hoje, é esse projeto. E são ideias assim, quando eu encontro as pessoas, quando eu toco com elas, ou mesmo quando eu toco no ambiente que eu conheço as pessoas, eu posso interagir, posso me sentir à vontade, né? Isso é o que mais me deixa feliz. Claro, ao mesmo tempo eu sei que fazer as coisas da minha carreira, esse ano acho que inclusive está incluso na assinatura da Revista Conceito, eu lancei CD também pela Revista Conceito, para os assinantes esse ano, e claro que essas coisas também é bom para divulgação, e a minha ideia é justamente, se eu conseguir fazer um nome bom, bom, não bom, bom digo assim, de as pessoas se conhecerem, para mim só vale muito se eu fizer alguma coisa que mude no mundo da música, porque eu nunca tive o sonho de ser um concertista, assim, que eu não cresci falando, nossa, preciso fazer isso. Isso não era a minha coisa. O que eu sempre fiz, eu amei muito a música e gostei muito de estar com as pessoas. Então, se eu puder fazer isso de um jeito que una essas coisas, que mude para melhor, um sistema que eu acho que está um pouco doente, eu acho que eu estou fazendo a minha parte. E cada um tem que fazer naquilo que pode a sua. Se eu não tivesse essa carreira, se tivesse outra, eu ia fazer no meu bairro, eu na minha missão, tudo faz. Mas o importante é a gente, cada um fazer com as coisas que tem e poder inspirar as pessoas para isso, né? Então, vamos ver como as coisas vão ir. Nesse sentido, eu acho que está num caminho que pode acontecer coisas muito boas. Mas é isso, o meu discurso acho que acabou aqui um pouco. Então. Esse projeto é muito legal. Quem quiser participar, tem o site lá do Filosofia no site do Congresso. Quem quiser também pode procurar no Face, né, Christian? Sim, tem Facebook, o Filosofia. A gente, claro, ainda não tem divulgação muito grande, vocês vão ver, mas já tem bastante gente que gosta lá, curte, lá. Mas o site também é bem legal. Se vocês quiserem dar uma olhada, filosofia.com. Se quiser mandar comentários, por favor, mandem. Eu estou super aberto a críticas e sugestões. O negócio é moldar para que fique mais claro para as pessoas como funciona. Sim, sim, é um projeto muito legal. Gente, aproveitem. Essa coisa da inibição na sala de concerto, muita gente reclama mesmo. Então, tentem aproveitar ao máximo. E a gente já tem várias perguntas. Podemos começar com as perguntas? Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta já foi respondida. Olha só que sensitivo você. A Marcela Lívia Cavalcante perguntou: o que levou Christian Budo a ser um pianista? Já foi respondido. Então vamos para a próxima. Aqui. Josenberg Souza. O que os pianistas brasileiros e latinos precisam fazer para ganhar concursos internacionais? No momento, só europeus e asiáticos são os que reinam nos concursos. Isso é verdade. Tem muito mais europeu e tem muito mais asiático, na verdade, no concurso, né? Também porque lá, assim, só na China tem 1 milhão de pianistas, né? Aqui na América Latina, não sei se tem 1 milhão de pianistas. Tem muito mais lá. Mas isso é uma questão delicada, né? Porque, quer dizer, eu dei muita sorte, por exemplo, num concurso que eu ganhei. Porque eu fui sem conhecer ninguém. Ninguém sabia quem eu era também. Então, foi uma sorte muito grande. E eu sei que é raro, assim, quem está latino-americano ganhar concurso. Eu acho que tem o concurso normalmente, esse concurso é um pouco diferente dos outros, mas normalmente os concursos não ganha quem, assim, do nada, cai de paraquedas, é muito raro, eu acho. Normalmente, quem quer ganhar concurso, quem quer fazer carreira em concurso, é diferente, né? Eu dei sorte que eu fiz eu ganhei e eu parei. Porque normalmente o que as pessoas fazem um, fazem outro. Tem que começar, teoricamente, o jeito que falam que vão fazer você começa com um pequeno, depois você vai para o outro, daí você passa para a semifinal, no próximo, daí você vai, e por aí vai, você vai fazendo contato, as pessoas vão te ouvindo, sabem que você é bom, você vai tendo experiência. É muito por aí, né? Então, normalmente tem que mudar para um lugar que seja um centro atrativo,
nesse sentido. Então, na Europa, ou nos Estados Unidos, né, normalmente, é o que as pessoas fazem, né? Mas aqui, nesse sentido, eu não sei. Então, por exemplo, tem um pianista, um grande pianista brasileiro, fenomenal, o Ronaldo Rolim, que ganha concursos internacionais e tudo mais, ganha excelentes prêmios, e também, mas claro, muito talento, muita dedicação e repertório específico. Tem toda uma questão assim, né? Eu falo que eu tenho muita sorte por causa disso. Era justamente o repertório que eu gostava e tocava. Eu não tenho o repertório de concurso, assim, de Tchaikovsky, eu não tenho esse repertório. Então, eu só tenho muita sorte nesse sentido. Mas tem que dedicar um repertório assim, tem que, no fundo, agradar a banca, né? Porque vai ser aquelas 5 pessoas. E normalmente tem essa, ou 7. Normalmente tem essa. Se ninguém te conhece, é muito raro eles terem fé. Porque querendo ou não é um concurso, é um momento e eles ouviram 10 milhões de versões daquilo, então eles, entendeu? Vai um pouco isso. É muito forte, mas também tem a coisa dessa. Se você vê uma lista de pré-selecionados para pré-seleção para concursos, não tem tantos pianistas latino-americanos. Então, já existe essa um pouco. Né? Já tem muito mais, assim, uma lista imensa de asiáticos, europeus, leste europeus, muito cursos, e uma lista muito pequena de latino-americanos que vão para esses concursos. É uma questão de preparação também, de repertório e tudo mais. Não é todo mundo que faz para concursos internacionais. Nadila Level, qual a melhor técnica para utilizar quando o pianista não consegue memorizar suas peças facilmente? Memorização é uma coisa bem delicada, no fundo, né? Porque a gente não sabe como ativar a nossa memória, né? A gente não sabe o que acontece para ela acontecer. Só assim, você lembra de tal coisa? Daí você lembra, né? Aquela coisa, né? Ou o que te faz imaginar uma imagem, né? Onde está essa imagem quando você imagina ela, né? Na sua mente, mas onde está essa aí? A gente não sabe. Existe um acesso, claro. Existe uma evocação. Então, isso é uma válvula muito interessante do ser humano, eu acho, que é esse canal de evocação. E o músico precisa muito disso. E para a memória é basicamente isso também. Agora, o que faz você memorizar ou não, isso me pergunto também, é o jeito que você pensa a obra. Então, a melhor coisa para você, eu acho, para mim pelo menos, a melhor coisa para você memorizar é você esquecer as grandes estruturas, é você partir do grande para o pequeno. Ou seja, se você tocar uma peça e você pensar que você tem que tocar milhões de notas, memorizar milhões de notas eu acho impossível. Mas se você falar para mim memorizar qual é a estrutura, a grande estrutura é um A, B, A, já, a primeira memorização já entendi, essa é fácil. Daí depois, no primeiro A, eu tenho duas grandes estruturas, também já é mais fácil de memorizar. E daí na primeira eu sei que vai ter um grande bloco que vai ser uma lê do maior, quer dizer, e o segundo grande bloco vai ser tudo em sol, também mais fácil de memorizar. E daí qual que é a cadência que faz em dó. E por aí vai um pouco. Você tem que, eu acho que tem uma boa análise formal e harmônica de uma peça. Se você conseguir fazer isso, é muito mais fácil memorizar. Porque daí a melodia, ela vai na cabeça. Uma nota já vai falar qual que é a próxima, um pouco, né? A melodia a gente memoriza fácil, né? A gente memoriza até Xuxa fácil. Então, eu digo, eu quero dizer, essa memória sonora, melódica, mas também harmônica, colorida e tal, não sei como ela acontece, mas se você intelectualizar um pouco as estruturas fixas, fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil de memorizar. Então, dá nomes também, dá o seu nome para as coisas, para harmonias que você gosta, para as melodias. Quanto mais nomes você dá, mais fácil você evocar qual que é aquela coisa é aquela. Entendeu? Se você dê nome de notas, vai ficar muito difícil. Você falar que aquela melodia não tem tal personagem, tem tal cor, ou você dá um nome X para aquilo. A melodia cavalinho, não, tanto faz, pode dar o que você quiser, fica quanto mais referências você tiver, mais fácil de vir a memória. Quanto mais sinestesia tiver também, mais fácil de memorizar. Mas eu analisaria no sentido de organização mesmo, saber qual que é o seu melhor jeito. Para mim funciona. Enzo Calil, é isso, Enzo?
Gostaria que o Christian falasse um pouco sobre a conquista do público mais jovem e, na visão dele, qual seria a melhor forma de aproximar esse público teen, que está mais interessado em música pop e outros, com a música erudita. E também que falasse um pouco sobre os concursos de piano em relação à preparação a eles. Bom, do concurso a gente já falou, né? Ah, tá, o concurso já foi, sim. Tá, então, fala da aproximação com o público jovem. Eu Isso. acho, sinceramente, que precisa, eu acho, né, tirar justamente esses estímulos, tirar a visão. Então, música clássica tem a ver com o louco, que sempre o louco ou o velho louco no filme, psicopata, igual a música clássica, enfim, é uma coisa isolada. É trazer a história, tentar iluminar justamente qual que é a história real daquela peça ou daquela música e tentar mostrar. E tem que ser, claro, com o público teen, você lutar contra uma máquina, você bota a mão numa máquina, você pode ser muito forte, mas a máquina ainda te corta. Então, ela corta seu braço fora. Claro que não dá para lutar contra a mídia que existe. Né? Não tem como. A revista Capricho ainda vai ser sempre maior do que a revista Conselho. Não vai ter como. Isso é muito difícil. O que você pode fazer é tentar tirar dos preconceitos, pelo menos. É o melhor jeito. Porque se a pessoa descobre que é de um outro jeito que ela imaginava, ou ela foi ensinada, já é um grande avanço. Ou ela não foi nem ensinada, às vezes, mas só tem esse preconceito. Então, conseguir fazer eventos que tenham outro tipo de formato, contando a história, principalmente mostrando que a história daqueles que escreveram essa música se aproxima muito mais, o lado humano, justamente, se aproxima muito mais da gente do que a gente pensa. Entende? Porque a visão que as pessoas que não conhecem como foi a vida de Beethoven, Mozart e tudo mais, quando vão numa sala de concerto, acham que esse cara era um cara burocrático, diplomático, super entendeu, fresco, e não era assim, no fundo, né? Então, não tem que chegar e falar assim, Beethoven, Mozart era um fanfarrão. Não é isso, mas de algum jeito mostrar que ele é um ser humano, entendeu? A ideia é sublime, muito importante chegar nela, a ideia que ele passava, mas mostrar que é totalmente acessível isso, né? Então, fazer eventos diferentes, eu acho também. O próprio, essa ideia de fazer saraus, eu acho que é um jeito, claro, também. Muitos jovens em Boston, o que aconteceu foi que a maioria, isso que é engraçado, a maioria dos jovens que estão na casa, eles iam lá no começo, porque eles queriam beber, fazer festa, eles sentavam para ouvir a música, eles achavam tão sensacional, a maioria deles nunca tinham entrado numa sala de concerto. Eles nunca tinham entrado, eles já tinham ouvido música clássica, na escola, porque eles nunca quiseram ir. É só um chato, eu tinha ido uma vez e nunca mais vi na minha casa, eles queriam ir toda semana para ouvir a música. Então, se você apresenta de um jeito que a pessoa se sente aproximada, você conta a história, você mostra qual que é o conteúdo emocional daquilo, é muito mais legal. Porque se você chegar e falar assim, ó, essa é música boa, ou daí a pessoa já fala, né, isso é chato, entendeu? Porque é chato, entendeu? Pegar um livro de filosofia dessa grossura, botar na mesa e falar assim, isso aqui é a verdade da vida, ler. E a pessoa faz, não quer. Você tem que primeiro atrair a pessoa a ter interesse naquilo, né? Então, essa necessidade, a fome de música, isso é muito difícil de despertar. Entendeu? É justamente despertar interesse de um jovem pelo ler com boa vontade o Don Quixote, do Cervantes. Então, é sensacional. Mas são 2 talões desse tamanho. Daí, como é que você faz para atrair? Isso é muito difícil. Mas o quanto mais você conseguir seduzir, nesse sentido, para real mensagem e mostrar que ela é aproximadora com a experiência da pessoa, e não distanciadora, então, tem que ser a principal intenção. Então, estar perto, fazer eventos diferentes, em lugares de jeito que a pessoa possa sentir a vontade sendo ela mesma. Então, principalmente para esse público jovem, né? Eles querem se vestir de um jeito, eles querem que isso é uma cultura que não é assim, né? Se eles falam que você gosta, você tem que colocar uma roupa e não pode aplaudir os melhores, não pode tossir, não pode. É claro que eles vão achar chato, óbvio. Sendo que na época do Mozart eles se vestiam em moda de época, tossiam enquanto tocavam, batiam palmas até no meio da música quando gostavam das frases que eles estavam tocando e pediam no meio, falavam, toca tal coisa, toca aquele tema.
Entendeu? Hoje, quem que vai virar numa sala de conservação e toca tal tema? Cala a boca, não fala o mesmo conceito. E assim, não é? Entendeu? Mas isso era todo mundo, teoricamente deveria, entendeu? Mas, enfim, voltando. Muito importante isso que você falou, porque às vezes as pessoas chegam, principalmente nos jovens, nos adolescentes, pré-adolescentes, e impõem, né? Falam, olha, essa música é muito boa, você tem que ouvir, você tem que gostar. Eu acho que incitar mesmo, ver se ele. Pode ser que tenha uma música que ele não goste, pode ser que ele não goste de alguma música do Beethoven, mas se apaixone por uma música de Bach. Então, eu acho que já chegar falando que a música é maravilhosa não é bom. Acho que o jovem tem que ver se ele gosta, qual ele gosta. Sim, exatamente, exatamente. Porque eu também não gosto de toda a música clássica, aliás. Sim. Então, nem de toda a obra do Beethoven. Não quer dizer que eu não admiro o Beethoven pra caramba, eu acho ele genial. Mas, entendeu? Não tem que ser, a gente não tem que endeusar nada. A gente tem que gostar do que a gente gosta de verdade. Então, isso é o mais importante, né? Chegar nas nossas verdades. Mas vamos lá. Sim, com certeza. É uma pergunta minha. Opa. Queria saber como foi a sua experiência de sair do ter feito uma faculdade aqui no Brasil e depois estar fora. Ah, isso, bom, tem pontos diferentes. Claro, para mim, foi difícil, no fundo, ir para fora, em primeiro lugar, porque eu não falava, na verdade, muito bem inglês, só sabia muito, muito básico, e longe da família pela primeira vez, num país muito frio, no inverno lá, extremamente frio, foram dificuldades muito grandes. Agora, a diferença de estruturas foi assim, foi brutal, eu acho, porque ali, assim, pianos, muitos pianos, professores, todo mundo querendo fazer música, todo mundo na instituição querendo ajudar você a estudar e a fazer aquilo. É uma cidade cheia de. Atrai muitos também de lá e de fora para tocar e para se relacionar. Então, isso foi um baque muito bom, no fundo, as pessoas vivendo, inspirando música, né? E as instituições sabendo qual que é o papel delas, no fundo, um pouco assim, né? Isso eu acho que tem mais sentido lá fora. As estruturas são melhores, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu senti diferença foi que lá as pessoas tocam muito parecido uma das outras. Elas têm muita tradição e tem muito método. E aqui, não se tendo tradição, não se tendo outro método, então as pessoas são mais criativas também, porque elas acabam dando liberdade às interpretações que elas têm. E acho que isso, no fundo, foi o que eles gostaram em mim, muitas vezes, foi o fato de eu ter outra visão, e não aquela visão que eles estão acostumados. Todo mundo tem, faz muito bem, mas é muito comum. Então, essa foi a minha sensação, a maior. Assim. Mas me dá um pouco de raiva pensar que aqui a gente tem tanto recurso e uma organização dessa que, enfim, desperdiça e acaba não, de fato, construindo na base. Né? É, um, é um problema. A gente vai ter que. Sabe, tem muito corpo pesando, né, nas instituições. Tem gente que não sabe porque está lá, não deve estar lá, mas está lá pesando. Né? Nas escolas, nas faculdades, muito. É um sistema ainda. Não, tem gente muito boa, estou falando mal assim, mas claro, tem gente super boa. O problema é que tem gente muito boa e gente muito ruim ao mesmo tempo. Tem gente muito ruim, acaba pesando muito também, acaba atrapalhando, porque eles querem fazer um trabalho bom. Então demora tudo muito, é muito burocrático, tem muito desperdício, esse tipo de coisa. Né? Às vezes tem gente muito boa sem estrutura boa, né? É, exatamente, exatamente. Então, complicado. Vamos à próxima. Mônica Carvalho. Oi, Christian. Sei que provavelmente não é o seu caso, mas, na sua opinião e experiência, quais são os tipos de exercícios técnicos mais indicados para quem tem mãos pequenas? Olha, sinceramente, deveria ser muito o meu caso. Cada vez mais eu tô sentindo que eu preciso trabalhar meus dedos. Eu só vou esclarecer uma coisa. Exercícios técnicos para o quê? Desculpa, é uma coisa específica? Para mãos pequenas. Para mãos pequenas. Então, sim. Isso são, eu vou só
falar uma coisa, desculpa ser chato falar isso, mas a gente confunde, e eu também confundi, até que um amigo meu, tenista Yuri King também, sempre me esclareceu, técnica e mecânica são coisas diferentes, porque tecnicamente a técnica tem a ver com uma ideia, técnica tem a ver com a ideia. A técnica, na verdade, tem muito mais a ver com o artesanato do som, de como você molda a ideia no som. E a mecânica é a última parte, que é justamente como você mexe a sua mão ou o seu corpo. É a parte mecânica, é a parte final, mas é a ponta. Tem que ser guiada de uma ideia através de uma técnica que uma mecânica acontece para servir esse processo que vem de cima. Né? Mas sim, mas voltando. Então, exercícios mecânicos, eu para mãos pequenas, sabe que tem um, eu acho, eu não tenho, na verdade, eu falei desses técnicos, mas minha mão não é muito pequena, então, ela parece que é pequena aqui, mas ela não é muito pequena. Mas mas eu então nunca fiz. Mas alongamento é sempre muito importante para qualquer tenista, tem que ser muito elástico. Então, quem tem exercícios muito bons é o Brahms. Brahms tem 51 exercícios para exercícios mesmo, tipo o Berlin, Anon, só que o Brahms ele faz de um jeito super desconfortável e são exercícios técnicos, mas no fundo são mecânicos, né? Mas no fundo são ele trabalha sonoridades também, no fundo. Você vai ver que são bonitos até alguns, as harmonias são bonitas. E alguns deles. E ele trabalha muito a abertura, é muito, muito bom para isso, na verdade. Todos eles. Porque ele faz basicamente, ele vai expandindo a mão cada vez mais. Os exercícios começam com notas grudadas e depois eles vão ficando cada vez mais expansivos durante o caderno. Então eu recomendo muito, 50 exercícios de Brahms. Se não tiver, eu tenho no meu HD aqui, eu posso te mandar, adiciona no Facebook, eu mando. Aliás, eu deixo aqui para o pessoal, quem quiser me adicionar no Facebook, precisa de material, eu tenho um HD externo, que eu tenho muitas partituras em PDF e tudo mais. Eu sei que a gente tem, o acesso é muito difícil no Brasil a partituras e a documentos, então eu muitas vezes consigo, eu tenho muita coisa, então às vezes eu posso ter, então me perguntem, porque eu posso ter, consigo. 51 eu tenho, com certeza. Drums é bom, deixa eu pensar. Tirando isso, o que fazer é se alongar muito. Mas não se preocupa com mão pequena, porque assim, a Alicia de la Roja tinha uma mão minúscula. A Maria João Pires tem mão super pequena. Então, a mão pequena não vai ser o problema, com certeza. Sim, essa parte de alongamento é importante, gente. Ó, eu tenho mão pequena, eu trabalhei bastante alongamento para você ter uma boa abertura. E engraçado, Christian, que você falou do Brahms, que a gente teve uma palestra específica sobre o estudo de Brahms com o Naim Maron, que ele estudou no doutorado, né? Então, espero que você tenha assistido, Mônica, a palestra do Naim, que ele fala sobre os exercícios de Brahms. São exercícios, né? Ele fala exercícios. São muito bons. Eu lembro que eu me senti muito diferente depois que eu fiz. Eu não fiz os 51, mas não. O Carlos pediu o endereço, que é pianosofia.com, né, Christian? Sim. Qualquer coisa pode achar o Christian pelo Face. Ele é super acessível, gente. Pode procurar. Alguma dica, Christian, que alguém queira estudar fora, o que precisa fazer? Ah, tá. Sim. Seria muito bom conhecer. Eu tenho duas, na verdade, eu fico em dúvida. Tem muita gente que fala assim: você tem que saber o professor que você vai estudar. E, ó, isso é verdade. Isso é verdade. Mas o negócio é assim: se você não liga muito, se você não quer ser um seguidor de professor, que foi um pouco o meu caso, eu tive muitos professores e eu admirei todos. Mas, assim, no final eu vou tocar do meu jeito e eu tenho a minha ideia e minha mentalidade. O que eu recomendo para todos. Usa o que a pessoa tem de bom e não só copia, achando que aquilo está certo, porque vai estar certo só para ele. Tem que achar o que é certo para você. Tanto, até tecnicamente falando também. Enfim, mas
tem que achar o que é confortável, no fundo, né? Para você, né? Mecânica da escola. Enfim, eu recomendo, claro, saber o professor, mas principalmente conhecer o lugar que você vai. Qual que é o meio, qual que é a vida cultural lá, se você, como que a sociedade é mesmo. Isso é uma coisa que vai, no fundo, a sua vida é mais importante. E essa experiência de vida é o que vai te inspirar muito, no fundo, fazer música também. E ver qual, justamente a vida cultural, porque os concertos que você assistir, ou, enfim, ou a vivência musical que você tem com seus colegas, é o que vai, na verdade, fazer você crescer muito. Eu, sinceramente, eu fui para os Estados Unidos. Eu vou falar a verdade, minha experiência. Eu não gostei dos Estados Unidos muito, porque eu não gosto dos Estados Unidos, só isso. Porque eu sinto que a mentalidade lá é muito consumista, é meio de plástico, as coisas elas são baseadas em coisas que são um pouco superficiais, ao meu ver, né? E é uma cultura que se espalhou pelo mundo, inclusive. Eu fui porque eu ganhei essa bolsa e o Eduardo tinha feito lá o diploma e é um pianista americano da velha geração, 85 anos agora, que estava lá, 85 anos, e eu queria pegar ele antes, falei 3 vezes na mesa aqui, mas assim, né, enquanto ele está vivo. E foi por isso também que eu fui. Mas eu recomendo muito mais a Europa nesse sentido. É mais barato também, bem mais barato, Estados Unidos, dependendo de onde você vai. Claro, Paris é caro, eu acho, vou dizer, Londres também, mas não precisa ser nesse lugar, é linda, e é mais acessível, eles têm mais ajuda aos estudantes, tudo, o custo de vida é mais barato. Aliás, é mais barato que São Paulo, sinceramente, Berlim é mais barato que São Paulo, não estou brincando. Isso é bizarro falar, mas é bastante. E então, mas e eles incentivam, principalmente os jovens que querem estudar, claro, com talento, com trabalho, eles incentivam, eles dão oportunidades também. Claro que tem gente no mundo inteiro querendo, enfim, óbvio, toda essa situação, mas é possível. E lá, o legal de lá é que cada cidadezinha né, tem sua orquestra, tem a vida cultural muito ativa, as pessoas se interessam. Esse tipo de coisa é muito inspirador, eu acho. Na Alemanha, com certeza, acho que é um dos países mais inspiradores nesse sentido. Então, eu recomendo isso. Eu digo, já estou direcionando que a Europa, eu acho que, sinceramente, é um lugar, além de ser um lugar onde a maioria dessas músicas que a gente toca vem, mas não é porque só se criou lá, porque tem toda uma cultura que criou aquilo, no fundo, né? E uma importância da ideia, da mensagem, do conteúdo mesmo disso, né? Não é só porque não é um negócio de stick lá, é porque eles comem aquilo, eles bebem aquilo. Né? É a linguagem, fala com o coração deles. E, então eles ouvem com ouvidos muito abertos, eu acho. É claro, são tradicionalistas às vezes, mas tem essa, eles percebem essas questões, eu acho, com mais profundidade que os Estados Unidos. Mas recomendo muito quem pode, quem quer. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, eles têm que largar muita coisa para trás, eles têm que tomar decisões cruciais, mas vale a pena. Se você tem a coragem de pular no precipício e ir para um lugar que você não conhece e ter experiências novas, é o que mais ensina, eu acho, sinceramente. Mais do que às vezes um professor assim, ou assado, porque você vai ver gente tocando e você vai aprender também fazendo isso. Então, dá uma olhada nos professores, mas principalmente dá uma olhada no ambiente que você ia. E daí, cada um, se eu não gostar de Estados Unidos, desculpa, não fiz contra ninguém, não foi isso. Mas cada um tem que saber o que você gosta, o que você quer e ir atrás disso. E lembrar que não é só piano e só. Digo, o piano é só um instrumento, é só um meio. A finalidade é a música. E a música não é música. A música fala da vida, fala do que você sente, fala das. O som está expressando alguma coisa, né? Uma história. A música sempre vai contar uma história. Então, no fundo, a história é que está guiando a música, fazendo a música acontecer. Né? A música em si tudo em si, tem que representar uma ideia. Né? Enfim, mas vamos lá, desculpa, eu estou, para variar, viajando na maionese. Não, tá ótimo. Mas sim, eu recomendo muito. E essa é a minha a principal coisa é ver o ambiente que você quer viver. Além do professor que você vai ter. Importante, muito importante. Uma coisa, as pessoas, só um conselho da disso, uma dica. Para quem quer ir, lembra que não é muito fácil essa coisa de você chegar e fazer uma audição de 10 minutos. Seria bom, se você fala que ir para tal lugar, tenta conversar com o professor, fala que você está interessado, manda um material.
se você tiver a oportunidade de visitar antes o lugar e tocar para a pessoa, é muito bom. Porque eles têm muitos candidatos, tudo mais, tem toda essa coisa assim, se eles já te conhecerem, saberem como você toca, 10 minutos de você tocando aumentam no fundo um pouco. Porque imagina essas bancas que ouvem, sei lá, 50 candidatos na tarde, 50 candidatos no próximo dia, todos tocando 10 minutos, eles, eles ficam loucos, assim, eles não estão mais concentrados uma hora. Né? Não é que a gente vai lá e toca 10 minutos, aqueles 10 minutos, mas para eles é assim, o dia inteiro, acordando cedo, de mau humor, entendeu? Não é fácil também para eles, né? Então, são seres humanos. Mas enfim, continuando. Sim, importante, bem importante. Pessoal, a gente está indo na reta final. Eu vou ler aqui mais a última pergunta. Se alguém tiver uma pergunta, este é o momento. Então, vou falar aqui da Ana Paula Thiago. Gostaria de perguntar ao Christian sobre sua formação técnica. Se seus professores o instruíram a construir a técnica na medida em que faziam o repertório, ou se foi algo construído também em paralelo à ampliação do repertório, de forma mais metódica, consciente. Sim. Eu fui recomendado a fazer exercícios técnicos, né? Que no fundo eu não tenho nada contra, mas eu nunca fui disciplinado nisso. Eu tinha que fazer anon, Behringer, e eu fazia assim, eu fazia 2 minutos e eu cansava, e eu queria tocar o repertório, né? Então eu tocava muito de ouvido, eu nunca pensei muito no que minha mão faz. Na verdade, as escolas técnicas, eu apoio todas, no fundo, porque todas podem funcionar. Pode ser que funcionem para alguém, então eu apoio, eu acho bom, faz tudo aquilo que funcionar para você. Tudo que funcionar, pode fazer, eu recomendo. Eu não tive essa experiência essa disciplina, até me arrependo um pouquinho, eu poderia ter disciplina antes, eu acho, mas ao mesmo tempo, o mais importante antes de fazer um exercício é você pensar o que ele faz de fato e você conectar com o seu ouvido interno. Isso é muito importante. Porque se você fizer só um exercício mecânico, é uma coisa, você mexe o dedo. Mas mexer o dedo, enfim, é só um passo mais básico. Mas você fazer o dedo tirar o som que você quer, isso mas daí quando já é técnica. Daí já é você está mexendo no som, que é a matéria de fato, matéria-prima musical. Não é, o dedo não faz a música, mas o som vai fazer a música. Então, moldar o som. Né? Então, o repertório, nesse sentido, ele vai construir melhor a técnica, porque no repertório você vai trabalhar sempre a música. E se você estiver trabalhando a música, e se você estiver trabalhando o som, você já vai estar trabalhando como o seu dedo faz tal som, como o seu dedo faz tal som. Muitas vezes você faz um anon ou um belga, mas você faz tudo igual, você está fazendo um só tipo de som. Se você fizer uma peça, uma frase, você está fazendo 10 tipos de som numa frase. Som. Então, no fundo, você está trabalhando mais técnica em uma frase lenta do que no anon fazer Parece que está trabalhando mais técnica no anon, mas está trabalhando mais técnica entende? Porque você está tirando mais nuances, você está fazendo mais. Então, isso é importante lembrar. O que eu recomendo é, quando for fazer exercícios que são mecânicos, digamos, ou mais enfim, levem a técnica, ou seja, quando fizer um anon, tenta frasear o anon, tenta fazer um anon fazendo sons diferentes, fazendo coisas diferentes, mas não só pré-determinados, mas que você decide na hora. Decide um som na hora, faz um crescendo, faz um diminuindo. Tenta colocar as suas intenções musicais em tudo que você faz, tudo que você toca. Porque a música nunca para quando você acontece. Então, não tem nada que a gente faça que é os dedos fazendo. Tudo que a gente faz tem que ser o som pedindo alguma coisa. O som está falando, o som está querendo. Então, você tem que se colocar nessa posição. O seu querer, a sua vontade tem que estar lá. Se não tiver, se for só o dedo mexendo, toma muito cuidado, porque isso pode ser prejudicial. Nesse sentido, pode criar muito vício, pode criar uma coisa. Né? Eu, basicamente, a verdade eu fiz mais repertório, eu desenvolvi mais no repertório. E o que eu recomendo é que só tenha muito clara essa conexão do ouvido com a mão e a intenção musical. Mesmo que seja um exercício confortável, que a mecânica vai ser de um jeito simples, mas que você tecnicamente se envolva com uma intenção musical.
Vamos para a nossa última pergunta. Então, Vanessa Araújo. Sobre o Canadá, como é o estudo da música? o Canadá, vou falar a verdade, eu não conheço, mas eu sei que no Canadá tem muito espaço. O que eu sei é que, aliás, o Canadá é muito bom para ir para estrangeiro. Eles querem gente de fora lá, então é um lugar fácil de entrar nesse sentido. Eu sei que existe sim tradição. O bom de estar no Canadá, principalmente se você estiver assim, Montreal ou essa região, é muito bom. Você pode ir para Boston, Nova York, você pode descer para os Estados Unidos com facilidade. Você mora lá. Então, eu recomendo por isso. Porque o que eu ouço do Canadá, e amigos que vieram de lá, enfim, eles falam que é um meio musical bom, tem espaço. Não, eles falam que não é super inspirado toda hora, não tem toda hora coisas super legais acontecendo. Enfim, claro, umas capitais tem sim, mas é menos do que outros centros. Assim. O problema do Canadá é que o Canadá, como país, ele é imenso, é muito espalhado. Então, não é todo mundo que vai para o Calgary, no Nordeste, lá, não sei o que é, mas fica tudo muito espalhado, é tudo pessoas de fato fazerem essas conexões. Mas eu recomendo nesse sentido. E aí eles têm uma vida muito estabilizada. O IDH do Canadá é muito bom, esse tipo de coisa. Mas assim, aqui eu só conheço comentários. Nos Estados Unidos eles fazem muita brincadeira do Canadá, falam que o Canadá é sem sal, que o Canadá é sem graça. Eu não sei, acho que não. É muito frio, com certeza. Deve ser um frio horrível. No inverno se prepara, se for. Mas, mas com certeza você vai encontrar músicos excepcionais. Eu conheço muitos músicos de Montreal, não muitos, mas alguns, que são muito bons, mas eles, no fundo, saíram de lá e foram para Boston. Muitos fazem isso. Não é, eu não sei se é um ponto super de atração, mas, mas com certeza tem uma vida musical ativa e tem instituições e com certeza vai ter apoios e vai ser mais fácil ir para lá, nesse sentido, como estrangeiro. Ótimo. Terminamos as perguntas. E você quer dar alguma dica ou algum recado para as pessoas que estão assistindo? Bom, eu quero agradecer de novo, muito obrigado mesmo, né, que estão aqui. Eu quero, bom, vou só falar o que eu, reiterar uma coisa que eu falei, mas é muito importante vocês lembrarem que a primeira coisa que eu acho, vocês não, né, porque eu repito isso para mim sempre, mas eu busco isso e nunca tenho uma resposta definitiva, mas você não parar a busca, nunca para a busca e não coloca um objetivo fixo que te endureça. E lembrar que tudo está fazendo parte da vida, que é mais importante, claro, e achar a sua verdade. Eu acho que isso é muito importante. Lembrar que o que a gente faz não é muito livre. O que a gente faz com música clássica, imaginar que aqui um livro, quando você lê, ninguém te ensina o que você imagina. As pessoas simplesmente leem. E música a gente aprende, meio que já falando assim, que tem que soar. A gente aprende muito assim música. Então é um perigo muito grande. Imagina se alguém, entende? Assim tem que suar o que está escrito. Mas alguém fala assim, é essa imagem que assim que essa imagem está escrita é essa árvore é essa árvore. Mas não ninguém te fala como é que é a árvore. Você lê a árvore num livro e você imagina a árvore que você imagina a árvore. Né? É muito conceitual. Então essa imaginação é muito importante na música. Eu vou falar alguns conselhos musicais que eu achei essenciais. Né? Façam muito música de câmara, tocar com as pessoas ensina muito. Você é obrigado a ouvir. Parte sempre do ouvido. E o ouvido tem parte daquilo que você sente também. Não deixa ficar mecânico. Não toca aquilo porque você ouviu uma gravação daquele jeito. Imagina o que você quiser quando você toca. Deixa aquilo vivenciar. Os compositores, as histórias de compositores, quando eles tocam obras deles, ou eles ouvem obras deles sendo tocadas, eles ficam super felizes quando eles ouvem coisas que eles não imaginavam, ou eles imaginam coisas novas. Eles são pessoas criativas. Eles gostam de criação, no fundo. Eles querem ver visões novas. Por isso que fez eles, em primeiro plano, fazer uma obra que não existia. Porque senão eles paravam no que já existia. A gente não pode parar no que já existe. Entende?
é muito importante ter isso em mente e tentar deixar o mais caloroso possível a sua relação com a música e a música com as pessoas, e lembrar que o que a gente está carregando é uma mensagem muito importante, lembrar que alguém sentiu aquilo, escreveu num papel, passou 300 anos, e a gente pega esse papel e tenta chegar no que a pessoa sentiu. Não é um papel. O papel representa uma coisa que vai além daquilo. Se a gente toca o texto no papel, se a gente acha que o papel tem trilho e som, está errado. A gente não pode entrar nisso. A gente tem que lembrar que veio de alguém, uma ideia que inspirou, e ele tentou colocar símbolos no papel, que é tudo quadradinho, tudo assim, mas é só para organizar. Precisa organizar de um jeito, mas a ideia é fluida. A ideia é muito mais fluida, colorida, não tem um metrônomo batendo quando a gente toca, não tem uma. É tudo um pulso. Tem um pulso do coração. Ninguém tem um pulso. Quando você está nervoso, tem um pulso. Quando você está alegre, tem um pulso. Quando você está triste, tem um pulso. E a música passa para as sensações, você tem que sentir que é orgânico. Lembrar. Essas são questões musicais, que eu digo assim, desse jeito, mas que a gente nasce com elas. É isso que faz a gente primeiro se aproximar de qualquer linguagem. Entende? Mas a gente acaba, o ensino da música acaba muitas vezes restringindo as pessoas. E eu acho muito importante, antes de tudo, e todas as técnicas são válidas, todas as informações, todas vocês vão ter coisas para falar, tudo vai ter alguma coisa que vai poder ser boa, sim. E espero que o que eu falo também alguma coisa seja boa. Mas é muito importante você achar a sua visão daquilo. O que você sente nunca vai estar errado. O que você sente que é verdadeiro nunca está errado. Porque, de novo, que certo, errado e verdadeiro são coisas diferentes. E a gente aprende, normalmente, a gente quer saber o que é certo, mas o que é verdadeiro ninguém pode te ensinar, você vai ter que descobrir. Então, a boa notícia é que só você vai descobrir, e a má notícia é que só você vai descobrir. Então, essa é a minha recomendação. Que lindo! Adorei o recado final. Muito bom. Gente, se eu esqueci, se eu pulei, se eu não vi, se você, sem querer, mandou para o outro lugar uma pergunta, mande para mim, mande para o Christian, que aí a gente vai tentar responder a sua pergunta. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu anotei aqui para não esquecer ninguém. Eu queria agradecer todos os palestrantes do Convep. Hoje é o nosso último dia, é o nosso último encontro ao vivo. Então, os agradecimentos aos participantes de hoje. A minha equipe querida, Paulo Penchado, Angélica Brito e César Nunes, muito obrigada. Vocês ajudaram muito, eu sei que a gente ainda tem muito trabalho. A toda a minha família, e um agradecimento especial ao Christian. Christian, muito obrigada pelo encontro. Obrigado, eu, foi um prazer. Tchau, pessoal. Até mais. Qualquer coisa, entre em contato.